Irmãos, como o pastor já disse, nós vamos hoje estudar a lição 9, Vencendo Oposições com Coragem. Nós vamos estar lendo o livro de Neemias. Nós não vamos analisar todo o livro de Neemias, porque ele tem várias nuances, várias etapas do livro de Neemias, aonde, se nós nos atermos a ele completamente, a gente não sai daqui hoje, né? Mas vamos falar sobre algo que aconteceu com este homem, amém? Você que não trouxe a sua revista, não tem sua revista, nós vamos ler Neemias 1, do 1 ao 4, nós já lemos, né? E Neemias 6, do 1 ao 4, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o livro de Neemias. Está aí na tela. No item 1, fala sobre condições precárias do povo. Quando o povo sai cativo da Babilônia, foi uma primeira leva de judeus em 538 a.C. Ciro dispersa o povo, cerca de 5 mil judeus sob o comando de Zorobabel. Então o que acontece, irmãos? Quando Ciro, olha que coisa mais interessante, Ciro, ele recebe uma informação que existe um livro de Isaías, escrito 300 anos antes do nascimento desse rei, que fazia referência a ele. Está aí no rodapé, que fala que em Isaías 44, 28, 45 do 1 ao 3 e do versículo 13 desse mesmo capítulo 45, faz referência ao rei Ciro. E ele fica muito admirado com isso. O que acontece? Quando Ciro fica sabendo disso, ele chama para si a responsabilidade de reconstruir o templo do Senhor. Então ele pega o povo e libera o povo sobre condições também, sobre algumas condições. Esse povo ainda não deixou de ser um povo escravo da Babilônia, mas ele tem a permissão do rei para retornar à cidade de Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor, porque no livro de Isaías, se você for ler lá com o tempo, você vai entender que o papel de Ciro era reconstruir o templo do Senhor para adoração ao Deus de Israel, amém? E o que acontece? Essas 50 mil pessoas, judeus, voltam para Jerusalém. Zorobabel começa a construir o templo do Senhor. Passado um tempo, o templo já estava praticamente construído. Em 458 a.C., Esdras vai na intenção de reedificar o templo. Ele leva ouro, prata, leva um monte de coisa, utensílios para a casa do Senhor, restabelece o culto para fazer o sacrifício. Então ele já faz isso. Quando Esdras está edificando o templo e já fazendo toda essa parte de consagração ao Senhor, entra Neemias, um copeiro do rei, um homem de confiança do rei, tinha a incumbência de levar ao rei o alimento, aquilo que ele tinha de mais importante, Neemias cuidava. Então ele cuidava do rei nessa questão alimentícia. Ele era um amigo íntimo do rei, conversava com ele. Nisso o rei já era o rei Artaxerxes. Só que Neemias recebe uma notícia não muito boa. Quando ele recebe essa notícia, deixa eu passar aqui. Ele faz uma pergunta para os seus irmãos. Ele chega nos seus irmãos e fala assim: como que está Jerusalém? Como é que está o povo de Israel? Como é que está o meu povo? Irmãos, às vezes nós recebemos algumas notícias na nossa vida e nós temos duas opções: ou ignorá-las ou enfrentá-las. Neemias tinha recebido essa informação porque ele havia perguntado para os seus irmãos o que tinha acontecido. Naquele momento, Neemias fez uma pergunta que mudou para sempre a sua vida. Neemias, quando ele recebe a notícia que os muros estavam em ruínas, as portas estavam queimadas e que o povo estava numa miséria total, Neemias se compadeceu do povo. É interessante nós entendermos na nossa vida prática que
todos nós vamos receber notícias na nossa vida. É fato que nós vamos ter algumas coisas que vão acontecer na nossa vida que vai nos deixar impactar de qualquer forma. Eu tenho testemunhos para isso, e no final eu quero contar um pouquinho para vocês o que aconteceu na minha vida e na vida da minha família. Mas Neemias recebe uma notícia muito preocupante. E aquela notícia choca muito ele. E ele começa a tomar 3 decisões, 4 reações ele teve. Quais são as 4 reações? Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias jejuou e Neemias orou ao Deus dos céus. Irmãos, na nossa vida, quando nós temos algumas coisas, quando acontece alguma coisa na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, nos nossos negócios, às vezes nós tomamos algumas atitudes precipitadas e não consultamos a Deus. É importante que nós, que somos cristãos, servos do Senhor, mantenhamos o controle das nossas vidas, para que nós possamos tomar as decisões certas. Eu já vi muitas pessoas que nos momentos de dificuldade se afastam completamente de Deus. Nos momentos de dificuldade se afastam da igreja, se afastam dos irmãos, se afastam da convivência do povo e se isolam, como Davi se isolou numa caverna de Adulão. Às vezes nós tomamos atitudes precipitadas e isso não é bom para nós. Teve uma época, eu estava liderando um grupo familiar e eu coloquei um irmão lá para liderar esse grupo. Quando eu estava lá, eu treinei esse irmão, capacitei esse irmão, ficou 6 meses lá como co-líder meu, e nós ensinando ele, acompanhando ele e tal. E um dia nós chegamos e ele falou assim: agora é tempo de você liderar esse grupo. Nós vamos multiplicar o grupo, eu vou abrir um outro grupo e eu quero que você lidere esse grupo aqui. Amém? Ele falou: amém, irmão. Então tá bom. E aí eu apresentei ele começou a dirigir este grupo. Esse grupo estava muito bem, estava um grupo andando, estava fantástico. Deus operando milagres, irmãos. Fantástico nesse grupo. Esse grupo tinha uma irmã que tinha 6 anos que ela não conseguia engravidar, 6 anos de casada, não conseguia engravidar de forma nenhuma, já estavam indo lá para fazer inseminação. E de repente, a minha esposa conversa com ela e pergunta para ela qual que era o problema dela, que ela estava muito triste. E ela fala assim: eu não consigo engravidar, eu não consigo ter filhos. E a minha esposa pegou e conversou com ela, e nós chamamos ela para o centro do grupo, lá onde nós estávamos na oração, no grupo familiar, e oramos por ela. E ela fez o pedido de oração, porque toda vez quando a gente chegava, que alguém tem um pedido de oração, no grupo tem isso, né? Às vezes a pessoa se isola, não fala o seu problema, não fala aquilo que precisa, e às vezes entra grupo, sai grupo, e a pessoa continua a mesma coisa, e naquele momento ela falou assim: eu quero ter um filho, eu não consigo ter um filho. E aí nós pegamos, colocamos ela no centro, lá onde nós estávamos orando, e a minha esposa, direcionada por Deus, chamou as crianças, nosso grupo estava, na época o Lucas, o Luiz Felipe, eram pequenos, e nós chamamos mais algumas crianças e nós oramos por ela. 1 mês depois, irmãos, ela estava grávida. Então, ele estava com um grupo maravilhoso, mas só que de repente aconteceu algo na vida dele, ele perde o emprego. E era um emprego muito bom que ele tinha, não era um emprego ruim. E ele ganhava muito bem. E quando ele perde esse emprego, olha que interessante. Um dia, na quinta-feira, eu falei para minha esposa: meu bem, vamos lá no grupo? Vamos lá visitar? Aí a Dilma falou assim: vamos. E nós fomos visitar esse grupo, para acompanhar. Quando nós chegamos no grupo, o irmão termina o grupo familiar e fala assim: irmãos, a partir de hoje estou fechando este grupo. Esse grupo não vai continuar mais. Eu pensei: não é isso. Deve ser porque ele está dizendo o seguinte, que ele vai fechar o grupo, que já é próximo das férias, mês de novembro, dezembro, ele está querendo um tempo. Aí eu cheguei nele e falei assim: irmão, é férias? Ele falou: não, irmão, estou fechando o grupo mesmo. E aí, na hora que terminou que ele falou isso, eu levantei e falei assim: irmãos, o irmão está com algum problema, mas esse grupo não vai fechar. Eu vou voltar e vou conduzir esse grupo e vou mudar o meu grupo de quinta para terça-feira para acompanhar vocês. O grupo não vai fechar. E esse irmão mudou para o interior, foi embora, de uma hora para outra. Ele não orou, ele não buscou a presença do Senhor, ele tomou decisões precipitadas. Irmãos, não tomem decisões precipitadas.
Passado um tempo, ele resolve o seu problema, resolve a sua situação, e aí ele chega e fala assim, ele não quis falar comigo, falou com o pastor João Lourenço, falou assim, agora eu quero voltar para o grupo, e eu quero reassumir aquele grupo. E o pastor João me ligou e falou assim, Leandro, ele quer reassumir o grupo. Eu falei assim, se ele quiser, ele senta no banco e vai ser um membro do grupo, porque agora quem está dirigindo sou eu. Ele vai ficar um tempo e eu vou cuidar dele de novo, até ele ter condições de assumir esse grupo. E passado um tempo, ele foi realmente restaurado, e hoje ele é um líder de grupo familiar, e independente das circunstâncias, aconteceu um mesmo problema adverso na vida dele, mas ele não desistiu, ele continuou. Amém? Então que nós venhamos nessa manhã não tomar decisões precipitadas. Não tomam decisões precipitadas. Orem a Deus. Existe um momento realmente de choro, de lamento, de angústia, de dor, mas você não pode, em hipótese alguma, tomar nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Se você não tem essa... Às vezes você fala assim, mas eu não tenho cabeça. Irmãos, nós estamos aqui. Nós somos pastores na casa do Senhor, nós estamos aqui para ajudar você. Se você tem algum problema, tem alguma coisa para resolver e você não está conseguindo, nós estamos aqui para orar por você. Amém? E ele orou e buscou a presença do Senhor. Neemias era um homem desconhecido, copeiro do rei, prisioneiro, um anônimo, que simplesmente pelo fato de se importar pelo seu povo, fez parte de um seleto grupo de homens e mulheres de Deus que mudaram a história de uma nação. Irmãos, dependendo da atitude que você tomar, você pode mudar a história de uma vida, mudar a história de um lar, mudar a história da sua empresa. Amém? Neemias, ele não era um homem, porque às vezes a gente imagina Neemias assim, não, ele foi, né? Como o Romário fala, né? Romário, numa entrevista dele, perguntou, Romário, por que você é tão bom de bola assim? Não, porque papai do céu botou o dedinho em mim e falou assim, esse é o cara. Às vezes nós não somos assim, né, irmão? Neemias também não era assim. Deus não colocou o dedinho em Neemias e falou assim, Neemias, você é o cara, você vai lá. Não é. Neemias era um homem que estava confortavelmente vivendo na casa do rei. Ele tinha todas as condições de permanecer da melhor maneira possível. Não é verdade? Né? Além de quando a gente é menino, né, fala assim, tá chupando picolé no colégio, né? Aí na hora que o menino chega com picolé, assim, faz assim, ó, aceita? Aí faz assim, né? Quando era picolé. Neemias, ele comia primeiro que o rei, irmãos. Ele estava bem. Ele não era uma pessoa ruim, não. Ele estava numa situação muito confortável. Mas esse homem sentiu a responsabilidade de se importar com alguém. Eu costumo dizer, irmãos, eu sempre digo isso. Irmãos, quer ser curado? Cure alguém. Se você está passando por um problema financeiro, abençoe alguém. Porque você abençoando alguém, você está sendo canal de bênçãos e também sendo privilegiado por Deus para receber bênçãos também. Um dia eu estava vendo aquele autor de Pai Rico, Pai Pobre, eu esqueci o nome dele. Ele falou na palestra dele uma coisa que é bíblico. Ele falou assim, irmão, você está passando por dificuldade financeira? Você que está passando por dificuldade, quem está passando aqui? Os empresários levantou a mão. Ele falou assim, irmão, então faz o seguinte, ajuda os outros. Eu falei, meu Deus, o cara nem crente é. Já está colocando princípios bíblicos na mente das pessoas. Ajuda as pessoas, começa a fazer alguma coisa para os outros. Para de pensar só em si. Você vai ver que as pessoas estão pior do que você e você vai ser abençoado também. Então nós temos que entender isso. Se nós deixarmos... Olha, irmãos, eu sempre... tem um livro que eu li há uns 20 anos atrás, que é o livro do irmão André, fundador do Missões Portas Abertas, que é Edificando os Muros em Ruínas. Quem já leu este livro aqui? Esse livro é um livro missionário maravilhoso, Edificando os Muros em Ruínas. Irmão André, fantástico. E ele fala uma coisa, porque esse livro, ele faz uma contextualização do livro de Neemias. Ele fala o seguinte, se você não estiver disposto a ajudar uma pessoa, não pergunte como ela está. Porque quando você receber essa resposta do irmão, você já sinta-se responsável em ajudá-la. Amém? Aquela conversa, ô meu irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Aí não, estou bem não. E aí? Aí nós temos a responsabilidade de ajudar. Amém? As fases de um projeto. Eu quero adiantar um pouquinho, para nós podermos chegar lá no final,
e eu poder contextualizar esse tema, as fases de um projeto. Primeira fase do projeto, pegar na revista, está lá no 2.2, as fases de um projeto, que ele fala o seguinte: Neemias, quando ele recebeu a notícia, primeira coisa que ele fez, ele acreditou neste projeto. Ele entendeu que quando ele recebeu essa notícia, ele pegou essa responsabilidade para si. Neemias, ele entendeu que sem essa responsabilidade, sem essa intenção de ajudar, Neemias não poderia sequer sair do palácio. Ele acreditou naquilo. Irmãos, quem tem sonhos aqui? Quem tem projetos aqui? Irmãos, acredite no seu projeto. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não vão acreditar. Às vezes não vão nem entender o que Deus colocou no seu coração. Às vezes você vai contar os seus sonhos para as pessoas, elas não vão nem entender aquilo que você tem. Aquilo que queima no seu coração não vai queimar no coração do irmão. E às vezes nós falamos assim: eu estou empolgado, eu estou com um projeto assim, eu tenho um projeto não sei o que. Se nós pegarmos o Hélio de Zaqueu e perguntar para ele assim, na hora que ele chegar e falar assim: nós temos um projeto missionário, quantas pessoas te desanimaram? Irmão, pelo amor de Deus, você vai fazer isso? Para que isso? Isso não é de Deus não. Outra coisa, vai largar tudo, entrar num ônibus, vai a um lugar desconhecido, um povo que talvez nem vai olhar para você. Irmão, larga disso, vai ver sua vida, e não sei o que. Quantas pessoas desanimam a gente? Mas acreditaram no projeto. Senhor, independente de qualquer coisa, das circunstâncias, eu estou no Senhor, acreditando no projeto. Consultar a Deus, irmãos, independente de qualquer coisa, entendam uma coisa aqui: consulte o Senhor. Em todo o tempo você tem que consultar a Deus. Não é verdade? Consultem ao Senhor. Aprender a depender de Deus. Irmão, quando eu costumo dizer o seguinte: quando uma pessoa ora pedindo alguma coisa, entenda que Deus vai trabalhar não só naquele pedido que você fez, mas todo o contexto que rodeia o seu pedido. Por exemplo, um irmão chegou em mim e falou assim: irmão Leandro, eu preciso conversar com você. Eu falei: o que foi? Novo convertido, neófito, chegou em mim e falou assim: irmão, eu quero falar um negócio com você que eu estou muito preocupado. Eu falei: o que foi? Irmãos, quando eu não era crente, eu tinha dinheiro, eu viajava, eu vivia a minha vida, eu não tinha preocupação, as coisas andavam em céu de brigadeiro, vento a favor, irmão, mas era bênção, não tinha problema nenhum. Irmão, eu pagava cachaça para mim e para os outros, ainda sobrava dinheiro, irmão, não tinha problema nenhum. Irmão, depois que eu aceitei Jesus, pensa numa pindaíba, pensa num problema, irmão do céu. Aquela frase assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Isso existe mesmo. E eu fiquei ali naquele negócio, ele conversando comigo, e falou assim: irmão, o que é isso? Eu falei assim: irmão, você já fez faxina em casa? Ele falou: já. Quando a sua esposa faz faxina ou você faz faxina em casa, alguém entra? Ele falou assim: de jeito nenhum. Irmão, está a geladeira aberta, e agora não tem mais, né? A geladeira está não precisa descongelar, mas aquela geladeira que desce água assim na cozinha todinha, e as cadeiras levantadas, o sofá revirado, e aquela bagunça toda. Você olha para a casa, aquela bagunça. Aí você fala assim: meu Deus do céu, isso aqui não tem condição. Mas depois que a faxina é feita, fica tudo limpo, tudo organizado, tudo certo. Irmãos, quando Deus tem um projeto na sua vida, às vezes Ele precisa fazer uma faxina na sua vida. Irmãos, e a bagunça é geral mesmo. Até o dia em que o Senhor começa a consertar as coisas, e você vai ver que Deus faz as coisas perfeitas nas nossas vidas. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Quero contar aqui um testemunho rapidinho. Olha que interessante que aconteceu conosco. Eu morava num barracão no fundo da casa da minha sogra. Entenda isso, eu estava passando por muita dificuldade. Isso foi uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Irmãos, as coisas não estavam fáceis. Eu morava no barracão no fundo da casa da minha sogra. E irmãos, eu não conseguia sair de lá. Eu estava recebendo o meu salário, minha esposa trabalhando, e não conseguia sair de lá.
As coisas não andavam e não funcionavam, e pensa numa bagunça. E meu filho estava saindo do ensino fundamental para ir para o ensino médio. Nessa época, eu e minha esposa oramos ao Senhor. Nós não questionamos, irmãos, Deus. É nosso costume não questionar a Deus. Nós adoramos e louvamos o Senhor. Sabemos que tudo está nas mãos dEle. Ele que tem todo o poder, toda a soberania, tudo está debaixo da sua plena vontade. E naquele momento, o meu filho mais velho foi num colégio para dar uma olhada no colégio que era o sonho dele estudar. E naquele momento a minha esposa começou a orar com eles. Falou, não, vamos orar e vamos buscar ao Senhor. E nós tínhamos oração para realizar os sonhos dos nossos filhos, para cuidar da nossa parte financeira, criação dos nossos filhos e todas as demais coisas. Nós tínhamos que pensar em tudo, e minha esposa orando. Quando chegou, o Lucas fez a prova. Quando o Lucas fez a prova, eu falei assim, ei, meu filho, não. Antes disso ele falou o seguinte, nós fomos visitar lá o colégio, e o diretor, o dono do colégio falou assim, aqui não tem esse negócio aqui de vir na minha sala aqui e ficar pedindo bolsa não, aqui é o seguinte, aqui faz a prova, anota eu que falo a nota, se passou eu vou na sua casa, vou ver como é que é a sua situação, se for do jeito que eu quero ele ganha a bolsa. Virou as costas e pá, eu falei, meu Deus do céu, mas só que ele mexeu com o cara errado. Meu filho é o seguinte, se você desafia ele, não vai prestar. E aí ele falou assim para mim, eu falei, você entendeu, meu filho? Não, entendi, pode deixar comigo. E ele começou a estudar e começou a fazer as coisas dele. Ele tinha que estudar para o ensino fundamental, ainda estava no ensino fundamental. E aí, no dia da prova, eu levei ele lá cedo, fez a prova. Na hora que terminou a prova, eu falei assim, ei, meu filho, como é que você saiu? Ele falou assim, pai, esquece, vamos fazer matrícula em outra escola. Eu falei, o que foi? Ele falou, pai, eu nunca saí tão mal numa prova igual a essa. Eu falei, amém, meu filho. Então tá, eu acreditei nele, fomos lá. Aí nós fomos num outro colégio, buscamos outra bolsa. Ele fez uma prova, tirou em segundo lugar, ganhou uma bolsa legal. E aí, mas não era o sonho dele, o coraçãozinho dele estava apertado. Mas ele é uma pessoa muito disciplinada, muito calma. Meus filhos nunca me deram trabalho, nunca deram birra, nunca fizeram. Sempre foram muito tranquilos. Bem, nós fizemos a matrícula e tal. E em janeiro, eu estava trabalhando aqui na ABM. E em janeiro, uma pessoa me liga e fala assim, olha, é o seguinte, aqui é do colégio tal, e nós queremos ver com o endereço da sua casa. Eu falei assim, quer ver o endereço da minha casa? Então, se ele fez o endereço da minha casa, a primeira coisa, primeiro propósito que é a prova, ele passou. Aí eu liguei para minha esposa, eu falei assim, Dilma, arruma a casa aí, que está vindo o pessoal aí, que quer visitar você, pelo amor de Deus. Né, irmãos? Se você quiser ver minha casa arrumada, é só ir lá visitar a gente, tá? Fala com 3 horas de antecedência, que você vai ver que a casa fica limpinha, bonitinha, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui. Aí eu estava trabalhando, não podia ir. E aí, de repente, lá a minha esposa me conta que ele chega lá um senhor. E ele fala assim, eu queria... Aí meu Luiz Felipe, meu menino mais novo, chega lá e fala assim, cadê sua mãe? Eu falo, tá aqui, chama ela lá para mim. Tá, aí a minha esposa lá no barracãozão no fundo, assim. Irmão, já viu falar no Deus dos montes, Deus dos vales? Nós estávamos no Deus dos vales, lá embaixo, assim. Na hora que... Aí chamou a minha esposa e falou assim, a minha esposa falou, quer entrar? Eu falei, não precisa não. Tá, daqui dá para sentir o drama. Aí ele pegou e falou assim, você que é o Lucas? Ele falou, sou. Ele falou assim, esse aqui é o W, eu sou o R, nós viemos visitar o primeiro lugar na prova de seleção da bolsa. E nós entendemos por que nós estávamos no fundo da casa da minha sogra. Sabe por que eu sei? Porque passados 3 meses, nós estamos morando no Bueno aqui em cima. Porque Deus nos tirou de lá e nos colocou aqui. O que eu quero dizer com você, irmãos? Se você buscar a presença do Senhor, acreditar que mesmo em momentos difíceis, Deus está com você, a dor será menor e o sucesso será mais rápido. Amém? Na quarta, esperar a hora certa para dar início ao projeto.
Sair da subjetividade e volver-se para a objetividade. Irmãos, todos têm sonhos, mas um sonho, se você não levantar, ele não vai se tornar realidade. Você precisa mover. Se o meu filho não tivesse ido e buscado, se nós não tivéssemos orado e buscado a presença do Senhor, nós não teríamos obtido o sucesso. E nós entendemos que foi a mão de Deus que abençoou, porque o meu filho não teve. Ele olhou a prova e falou assim: pai, foi a pior prova que eu fiz. Isso quer dizer o quê? Meu filho, eu faço todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Amém? As fases de um projeto. Segunda fase, execução. Irmãos, entenda uma coisa. Você já notou que até o presente momento aqui nós estamos falando, deu tudo certo com Neemias. Neemias orou. Aí de repente ele pega, vai até a presença do rei, não é verdade? E aí ele chega lá e fala assim: rei, passou. Irmãos, só para vocês terem uma noção, do primeiro dia que ele recebe a notícia até o dia em que ele se apresenta na presença do rei, levou-se ali mais ou menos 4, 5 meses. Ele não se desesperou, porque às vezes quando a gente no desespero, ele poderia chegar na presença do rei gritando e falar assim: ó, Jerusalém está destruída. Irmão, entrar na presença do rei naquela época, ou fazer um pedido, ou sequer ter um rosto triste, principalmente, irmãos, pensa no frio na barriga que deu no rei. Porque o rei olha para a cara de Neemias e fala assim: Neemias, você está triste? Ele fala assim: está doente. Se ele está doente, ele comeu o negócio e eu também comi. Então, se ele vai morrer, eu vou morrer também. Só que ele olha e fala assim: mas peraí, você está doente, não está? Tá, eu não estou, então isso aqui tem alguma coisa errada. Isso não é enfermidade. Você está com tristeza de coração. E ele conta para o rei o que estava acontecendo. E na Bíblia fala que foi a oração mais rápida, né? A oração mais rápida, que ele fala assim: e eu orei ao Deus do céu. Ele orou rapidinho. Na hora que o rei perguntou: o que você quer? Ele falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, abençoa meu filho, da sabedoria, eu preciso pedir tudo, não posso errar nada. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Jesus não tinha naquela época, mas no meu caso eu faria isso. Não é verdade? E aí o que aconteceu? Quando ele recebe o ok do rei, estava tudo bem. Ele recebe as cartas, ele tem a madeira, ele tem tudo. É a terceira leva de povo que vai para lá para reconstruir os muros na vida deles. Agora entenda uma coisa, irmãos, a primeira leva o povo, então é liberto. Entenda uma coisa, às vezes nas nossas vidas, nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então é a primeira leva, nós somos livres do pecado e voltamos para a terra prometida. Amém? Foi Zorobabel, não foi? Então eles foram livres, foram levados, retornados para sua casa, assim como muitos crentes, homens e mulheres de Deus, quando aceitam a Cristo, se tornam filhos de Deus, eles voltam para a casa do Pai, eles vêm para a casa do Pai. A segunda leva foi o que? Estabelecer o culto, que foi no livro de Esdras. Também, se você quiser ler o livro de Esdras, fala sobre isso. Ele restabelece o culto na casa do Senhor. Entenda uma coisa, agora a terceira fase, a pessoa foi salva, a pessoa está na presença de Deus, mas a pessoa está sofrendo. Amém? Por que a importância do livro de Neemias para as nossas vidas? Às vezes você está salvo, às vezes você é um homem ou uma mulher de Deus, de oração, mas você tem passado por lutas. O que isso quer dizer? Que nós precisamos reedificar os muros, tapar as brechas, reconstruir as portas da nossa vida. Entenda uma coisa, se você está disposto a colher muito rápido, plante alface, não é verdade? Mas se você está esperando uma receita, uma bênção mais profunda, plante cedros, que você vai colher muito mais. Ou, como diz um amigo meu que vai pregando, planta gueroba, irmão. Pelo amor de Deus, tem demora para pegar, mas quando pega também, né, dá uma graninha boa, né? Então é você que vai plantar. Não é verdade? Então o que aconteceu? Ele entendeu o seguinte, que a palavra de Deus fala assim, se você pegar no livro de Neemias, ele fala assim, ó. Aí, ó, eles informaram, no Neemias 1, versículo 3, eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Eles já estavam na terra, eles já estavam cultuando Deus e estavam em tremenda humilhação.
Por quê? Porque os muros estavam destruídos e as portas estavam queimadas. Amém? Passando para frente. Reação diante da oposição. Irmãos, se você pensa que vai fazer alguma coisa e não vai ter oposição, você está enganado. Entenda uma coisa, para você sequer se locomover, existem duas forças que vão estar contra você: a força e a gravidade. Elas vão atrapalhar você. Então, se você acha que não vai ter oposição, então você está totalmente enganado. Porque até para você se locomover, você vai ter que sair da inércia para ir para frente, então você vai receber oposição. Se você tentar pular, você vai ter uma oposição, que é a gravidade. Então, irmão, você nasceu sob uma oposição, e você precisa romper essa inércia para que você possa vencer as barreiras na sua vida. Amém? Olha o que aconteceu no verso, olha aí. Agora vamos lá no capítulo 4, que eu falei para vocês que nós íamos falar um pouquinho sobre a questão das oposições. No capítulo 4 tem alguns versículos maravilhosos. Abre lá, capítulo 4 de Neemias. Olha que interessante isso aí. Eu achei muito legal isso aqui, que são algumas oposições que tiveram e o que eles fizeram para arrumar isso aí. Verso 6 diz assim: toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Se você pegar o versículo 6 e ler aí, do capítulo 4 de Neemias, ele fala assim: enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Irmãos, a palavra de Deus fala que você não deve servir a dois senhores. Ou há de servir um e aborrecer o outro. Nós não estamos falando só sobre dinheiro aqui. Nós estamos falando sobre prioridades. Nós temos que ter prioridades na nossa vida. Nós precisamos ter essas prioridades. Então eles estavam totalmente dedicados à obra. Como é que tem sido a sua dedicação em relação aos seus sonhos? Como que você tem feito? É interessante isso, não é verdade? Verso 9: colocamos guardas para defendermos deles de dia e de noite. Irmãos, como é que tem sido a sua vida com Deus? Como é que tem sido a nossa vida com Deus? Teve uma época da minha vida em que eu achava que Deus podia todas as coisas, que Ele sabia todas as coisas, tudo está debaixo do domínio dele, tudo que eu orasse, eu já sabia para que eu ia ficar fazendo coisa aí. Eu ia descansar em Deus, irmão. Mas eu entendi que a vida é uma batalha. E você não pode sequer descansar. Amém? Versículo 16: enquanto a metade dedicava-se à construção da muralha, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraça. Entenda uma coisa, você lembra Paulo? Que ele fala sobre as armaduras espirituais? Olha que interessante aqui, fala também sobre isso, que eles estavam em construindo a muralhas, a outra metade permanecia armada de lanças. O que acontece? Irmãos, entenda uma coisa: quem é casado aqui precisa entrar em consenso com a esposa, para que vocês possam, unidos no mesmo propósito, tapar as brechas da sua casa e buscar o projeto. Quando tudo que eu vou fazer, eu comunico a minha esposa. Tem muitos casais que falam assim: não, o negócio é o seguinte, negócio é comigo, eu fico lá, e o negócio da minha casa é outra história. Não é assim, meus irmãos. Se você deixa a sua esposa, o seu marido de lado, cada um vive a sua vida, vocês não vão conseguir, porque a palavra de Deus fala que um reino dividido não subsiste. E a palavra de Deus fala que um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Aqui, elas falaram o seguinte: enquanto um trabalhava, o outro estava em oração, buscando a presença de Deus, intercedendo por aquilo. Amém? E você que é jovem, você que ainda não é casado, você busca o seu líder, converse com ele, peça, tenha uma pessoa de oração para estar orando por você, intercedendo por você. Amém? Versículo 17: os carregadores tomavam as cargas, cada uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava a arma. Irmãos, em todo tempo, ore ao Senhor. No seu serviço, ore ao Senhor. No seu projeto, ore ao Senhor. Busque a presença do Senhor. A palavra de Deus fala aqui, que
Uma mão fazia a obra e a outra empunhava uma arma, a espada. O que é a espada? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para você ter sucesso na sua vida. Amém? Então busque a Deus, tenha essa palavra em mãos todo o tempo. Versículo 18: os edificadores trazia a sua espada à cinta. Entenda uma coisa, nós estamos falando do versículo 17, os carregadores, e o versículo 18, os edificadores. Entenda uma coisa, irmãos, qual que é a diferença de carregadores e edificadores? Eu vou explicar para você. Irmãos, quando nós temos filhos e nós temos um ministério, nós temos que entender que nós estamos edificando uma casa. Nós estamos fazendo uma obra onde várias pessoas vão habitar nela. Quando nós estamos em qualquer área da nossa vida, nós somos edificadores daquilo. Quando uma pessoa está debaixo do nosso discipulado, do nosso acompanhamento, é nosso papel estar em todo o tempo com a espada à cinta. Nós temos que ter a palavra na ponta da língua. Nós temos que ter essa consciência que nós temos pessoas que vão tirar dúvidas, vão ter anseios a respeito daquilo que eles estão fazendo. E tem dúvida também. Então vocês precisam ter essa convicção de que vocês precisam entender a palavra de Deus. Irmãos, eu já vi muita coisa errada na palavra de Deus. Há pessoas falando coisas erradas da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, falando coisas que às vezes a palavra de Deus não diz. A palavra de Deus, ela é certa, ela é verdadeira. E às vezes eu vejo pessoas que usam a palavra de Deus sem sabedoria, sem discernimento do Espírito. Teve um negócio que viralizou na internet, uma coisa absurda. Eu não sei se vocês viram, um rapaz lá que ele pegou uma família lá e ele teve relação sexual com uma membro da igreja. Vocês viram aquilo? E virou piada na internet. Ele pegou e falou assim, aí ele leu um versículo lá que fala assim: pega uma mulher e adultera com ela. Aí o cara falou assim, não, mas não está escrito assim. Fala assim, pega uma mulher adúltera. Aí o cara falou assim, eu pensei que era para adulterar com a mulher. Aí o irmão pega, é um absurdo, viralizou na internet, um absurdo, por causa da interpretação errada da palavra do Senhor. Pessoas fazendo absurdos com a palavra do Senhor, extorquindo pessoas, fazendo coisas erradas, manipulando. Tem mulher que fala assim, cuidado, hein? Cuidado. Faz isso para você ver. Deus vai pegar e vai, pum. Irmãos, o que é isso? Chega num discípulo, faz alguma coisa, não. Cuidado, hein? Deus não é assim. Deus não é assim. Amém? Versículo 23. Sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de armas na mão. Olha que interessante, irmãos, que vocês tenham a mesma fé, o mesmo espírito, a mesma comunhão, o mesmo pensamento. Quando nós falamos esse ano, o ano da unidade, nós estamos falando sobre isso. Não troquem de roupa, não troquem de vestimenta. Busquem a presença do Senhor em todo o tempo, em todo lugar. Amém? Resultados da atitude corajosa. Neemias agiu prudentemente. Nós estamos na parte 3, já terminando. Resultados da atitude corajosa. Neemias agiu prudentemente. No 3.1, temos que saber separar o santo do profano. Entenda uma coisa, irmãos. Você precisa ter discernimento de espírito para você entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Às vezes nós entramos numas frias aí da vida, porque às vezes nós não temos o discernimento de espírito. Eu sempre digo que tem duas pessoas aqui na igreja, muitas pessoas aqui na igreja, pastores que são homens e mulheres de Deus aqui na casa do Senhor, que podem te dar direções maravilhosas. O primeiro é o nosso pastor Salmo. Eu sempre falo, irmãos, se você quiser conhecer o pastor Salmo, passa uma meia hora lá no gabinete dele e ouve aquele homem. A sabedoria que ele tem, quando ele falar, irmão, pode até doer no seu coração. Às vezes ele vai falar alguma coisa para você que vai doer o seu coração, mas obedece ele. Porque às vezes você não tem discernimento, talvez você é novo na fé, não tem aquela desenvoltura. Converse com o nosso pastor. Uma outra pessoa que mudou a minha mente, mudou as minhas coisas, foi o pastor Rui. O pastor Rui teve uma época que eu estava assim,
Entenda uma coisa, meu filho estava muito doente, meu filho era recém-nascido, a minha esposa nasceu com um problema de compatibilidade sanguínea, e o meu filho nasceu, o sangue dela entrou em contato com o meu filho e estava matando ele. Para resumir a história. E aí o que aconteceu? Meu filho, ele ficou muito tempo doente. E chegou um ponto na minha vida que eu estava já gastando todo, praticamente todo, não, é todo o meu salário com remédio. Porque eu não tinha entendido esse versículo, essa passagem de Neemias. Eu comecei a colocar o pé pelas mãos, fiz uma bagunça danada, desestruturei toda a minha parte financeira, nós desestruturamos a família inteira, eu e minha esposa, nós estávamos com um relacionamento assim, totalmente destruído por conta dos problemas do meu lar. E nós deixamos de devolver o dízimo, porque nós não tínhamos condições, não tinha. Praticamente tudo estava em remédio, tudo aquela bagunça, tudo bagunçado. E aí eu comecei a tomar medo, fiquei com medo das situações adversas na minha vida. Então qualquer coisa era motivo de eu não devolver o dízimo. Sempre que eu falo assim, eu faço assim, eu vou pagar isso, 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 e não deu o dízimo. Então eu não dou o dízimo. Não vou devolver o dízimo. E nisso foi criando uma bola de neve na minha vida, problemas atrás de problemas. E eu justificando o injustificável. E eu chegando em Deus, falando assim, Deus, olha, é o seguinte, não deu esse mês, não deu, então, por favor, dá um jeito, multiplica aí, porque não deu para dar o dízimo. Irmãos, não adianta justificar o injustificável, nem conversar com Deus para ver se Deus faz um puxadinho, uma gambiarrinha, um trenzinho aqui, te dá um extra. Irmão, não é assim. Chama-se prioridade. E um dia a minha esposa estava vindo, o pastor Rui chamou minha esposa e falou assim, vem cá minha filha, eu quero conversar com você. E aí a minha esposa conversou com ele e minha esposa explicou a situação. E o pastor Rui falou assim, não, você vai fazer assim, assim, assim e assim. Irmãos, a minha esposa chegou em casa e falou assim, falei com o pastor Rui falou assim, assim, assim e assim. Eu falei assim, então nós vamos fazer desse jeito. Irmãos, Deus é fiel. Faça as coisas certas. Não negocie nada. Princípios não são negociáveis. Amém? Não são negociáveis. Vai fazer coisa errada, irmão, vai colher, não tem jeito, são princípios inegociáveis da palavra de Deus. Às vezes as pessoas olham para isso e falam assim, e agora o que eu vou fazer? Irmão, se você errou, entenda uma coisa, murcha a orelha e aguenta as consequências, ou então obedece, que você não vai sacrificar. Funciona dessa forma. Neemias, ele fez o que era certo, ele não negociou seus princípios, e nós não devemos negociar os nossos princípios. Por isso que eu falo a Deus, eu tenho uma dúvida com relação à questão financeira. Irmão, se você tem dúvida, senta com o pastor Rui, conversa com ele, ele está aqui, ó. A pastora Tereza está com problema, conversa com ela. Pastor Carlos, os demais pastores estão aqui. Não fiquem sozinhos, tomando as decisões sozinhos. Se você está com enfermidade, irmão, busque um irmão, uma irmã, para poder estar te abençoando, amém? 3.2, Neemias tinha certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Ele só pôs a mão na obra quando recebeu a resposta positiva do Senhor. Neemias estava ali, na hora que chegou no rei, o rei falou assim, está triste? Ele falou assim, na deixa de Deus, ó. Agora eu vou falar. Esther, ora por mim, jejum 3 dias, eu vou entrar na presença do rei. Ora por mim, que se ele não estender o cetro para mim, eu vou morrer. Aí elas jejuaram, oraram, ela se embelezou, arrumou. Na hora que ela chegou na presença do rei, o rei ficou estarrecido, ficou admirado com a beleza de Esther, e falou assim, pede-me o que você quiser, que até a metade do meu reino eu te dou. A mulher esperou o momento certo, a hora certa, e Deus abençoou. 3.3, Neemias rendeu homenagem ao Senhor. Mesmo sendo líder, ele não tomou para si a glória, mas honrou Deus pela conquista alcançada. Quando nós buscamos a presença do Senhor, às vezes nós temos vitórias, mas nós precisamos louvar a Deus e reconhecer que tudo vem dele. Amém? Tem uma história de um advogado que ele chegou e estava andando no Fórum de São Paulo, estacionamento lotado estacionamento.
E ele lá tinha uma audiência, ele indo para lá e andando para lá e andando para cá. Ele, pelo amor de Deus, eu preciso arranjar um estacionamento. Essa audiência vai começar e se eu não chegar lá, vai acontecer um problema. E aí ele parou o carro assim, fechou o olho e falou assim: Deus, se o Senhor me dá uma vaga, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais vou roubar, eu nunca mais vou adulterar, eu nunca mais vou fazer isso, Senhor, eu vou ser o melhor homem da terra. Na hora que ele abriu o olho, ele viu uma vaga na frente dele. Ele falou assim: Deus, não precisa mais não, já achei uma vaga aqui. Às vezes nós estamos assim, na hora que a gente recebe a bênção, a gente fala assim: não foi Deus não, foi eu mesmo, sou o cara. Não é assim, amém? 3.4, Neemias desfrutou e compartilhou as bênçãos recebidas. Quando Deus o abençoou, ele compartilhou a bênção, abençoando alguém, amém? Amém? Então que você possa abençoar alguém também na sua vida. Às vezes você recebe a bênção. Tinha uma irmã do nosso grupo familiar, ela estava passando muita dificuldade, sabe? Pensa na mulher que passou dificuldade. No aniversário dela, chegou, não tinha nada. Minha esposa comprou um bolinho, comprou uns treinos, nós fomos lá, cantamos parabéns para ela. Não tinha nada, irmão, pensa numa pindaíba difícil. Complicada a vida dela. E nós oramos. Irmão, ela recebeu, glória a Deus, mas também nunca mais vi a cara da irmã. A irmã sumiu, irmão. Eu nunca mais vi o rostinho bonitinho dela. Mas por quê? Porque às vezes as pessoas, na hora que está na luta, irmão, mas na hora que vai para a bênção, nunca mais. Eu não vi mais a irmã, irmão. Se alguém tiver um endereço aí, depois me passa, eu queria conhecer. Amém? Você é um projeto. Você tem um projeto, não desista dele. A certeza da aprovação de Deus nos projetos é o que dá força e perseverança ao cristão para alcançar a vitória. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que você possa tomar decisões certas na sua vida, que você não venha se precipitar. Busque a presença do Senhor para que Deus possa estar o abençoando cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe você. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade, Senhor, de aprender mais da tua palavra, de ouvir, Senhor, o Senhor falar conosco. Obrigado, Deus, porque essa palavra primeiro falou comigo, para que eu pudesse, Senhor Deus, alinhar algumas coisas que estavam desalinhadas na minha vida. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar os teus filhos, que o Senhor venha guardá-los, livrá-los de todo mal, que eles possam ter a mesma postura de Neemias, que eles não venham se acovardar diante das adversidades, mas que eles possam, Senhor Deus, independente das oposições, estar sempre na tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Pai, nós te louvamos. Leva-nos em paz, coloca as suas mãos sobre as nossas vidas, que nós possamos ter uma semana de bênção, de paz, de alegria. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.